A paz do Senhor Jesus, a paz de Deus a todos. Hoje nós vamos falar de um tema bastante polêmico, que é a cruz. Qual o significado da cruz? Para muitos, a cruz é um símbolo de santificação, é um símbolo cristão. Mas quando surgiu? Em que ano? Para quê? Qual era a finalidade da crucificação? Hoje nós vamos falar um pouco sobre a cruz. Tenho certeza que você não conhece a história da cruz. Essa cruz que você tem dentro da sua casa, essa cruz que você carrega no peito, você pensa que é um sinal, que é algo de santidade, mas na realidade a cruz não é. Nós vamos ler dentro da Sagrada Escritura o que significa a cruz, porque muitos não sabem. Vamos ler em João, no capítulo 19, do versículo 17 em diante. Farei a leitura rápido porque depois a explicação é bem interessante. Levaram então consigo Jesus, ele próprio carregava sua cruz para fora da cidade, em direção ao lugar chamado Calvário, em hebraico Gólgota. Ali o crucificaram e com ele outros dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos redigiu também uma inscrição e a fixou por cima da cruz. Nela estava escrito: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Muitos dos judeus leram essa crucificação porque Jesus foi crucificado perto da cidade e a inscrição era redigida em hebraico, em latim e em grego. Os sumos sacerdotes dos judeus disseram a Pilatos: não escrevas Rei dos Judeus, mas sim, este homem disse ser Rei dos Judeus. Respondeu Pilatos: o que escrevi, escrevi. Depois de os soldados crucificarem Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram delas 4 partes, uma para cada soldado. A túnica, porém, toda tecida de alto a baixo, não tinha costura. Disseram, pois, uns aos outros: não a rasguemos, mas deitemos sorte sobre ela para ver de quem será. Assim se cumpria a Sagrada Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sorte sobre a minha túnica. Está escrito em Salmos, no capítulo 21, 19. Isso fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe, a sua irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desta hora em diante o discípulo levou-o para a sua casa. E em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para se cumprir plenamente a Escritura, disse-lhe: tenho sede. Havia ali um vaso cheio de vinagre, os soldados encheram de vinagre uma esponja e fixando numa vara de isopo, chegaram-lhe à boca. Havendo Jesus tomado o vinagre, disse: tudo está consumado. Inclinou a cabeça, rendeu o espírito. Os judeus temeram que os corpos ficassem na cruz durante o sábado, porque já era a preparação, e esse sábado era particularmente solene. Rogaram a Pilatos que se lhe quebrassem as pernas e fossem retirados. Vieram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro, que com ele foram crucificados, que eram os 2 ladrões. Chegando, porém, a Jesus, como o vissem já morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados abriu-lhe o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. E o que foi testemunho desse fato o atesta. O seu testemunho é digno de fé, e ele sabe que diz a verdade, a fim de que vos creiais. Assim se cumpriu a Escritura: nenhum dos seus ossos será quebrado. Está escrito em Êxodo 12, 46. E diz em outra parte da Escritura: olharão
para aquele que o transpassaram. Zacarias 12. Amados e queridos irmãos, Jesus foi crucificado, mas a crucificação ela era um método de execução de pessoas em que os governos da época executavam os rebeldes e presos. Mas a sua origem, ela nasceu lá, vamos dizer assim, nasceu a ideia, na história contada, ela teve no ano de 533 antes de Cristo. Mais de 500 anos antes de Cristo surgiu a crucificação. E ela era usada pelos persas, era um povo que tinha lá. Então, todos aqueles escravos que eram rebeldes eram crucificados. E antes de serem crucificados, eram violentamente maltratados. Então, antes de Jesus, havia crucificação para os escravos, para as pessoas que rebelavam contra o governo. Só que essas pessoas não eram enterradas. Elas ficavam ali para os urubus comerem as suas carnes. Assim, Jesus, como foi crucificado já um dia antes, já no mesmo dia que uma sexta-feira, que ia principiar o sábado, às 6 horas da tarde, porque Jesus ele foi crucificado às 9 horas da manhã. E às 3 horas da tarde, Jesus morreu. Então, às 6 horas, na sexta-feira, já ia começar o sábado. E não poderia ter corpos lá. Então, eles pediram para quebrar as pernas, para que morresse mais rápido. E Jesus, então, já estava morto porque não poderia quebrar nenhum dos seus ossos. Então, a morte de cruz ela é muito triste. Eles judiavam bastante e deixavam os seus corpos para os urubus comerem. Assim é a morte de cruz. E leva-se aproximadamente 3 dias para a pessoa morrer na cruz. Ela fica lá agonizando. Então, esse era um dos métodos que eram usados para matar aqueles que eles achavam que deveria ser morto. Então, a crucificação ela não é a partir de Jesus. Ela sempre teve. Então, tudo que era pendurado lá era considerado amaldiçoado. A cruz era um sinal de maldição. Ela veio se tornar um sinal de cristianismo no ano 300 e pouco com Constantino, que ele parou de perseguir os cristãos. Então ali a cruz ela virou símbolo da Igreja Católica. Mas ela sempre foi um método de execução. Se Jesus tivesse sido enforcado, o símbolo já não seria a cruz, seria a corda. Aí os cristãos iam andar com uma corda de forca no pescoço, com um amuleto, dizendo a Santa Corda. Se ele fosse decapitado, eles iam usar uma guilhotina como símbolo. Então nada tem a ver. Santo é o que morreu na cruz, não a cruz. A cruz é um método que é usado até nos dias de hoje. Tem países que usam até no dia de hoje o método de crucificar. Ali em Sudão mesmo, cerca de 90 pessoas anuais morrem crucificadas, até o dia de hoje. Porque é um método que é usado há muitos anos, e muitos anos. Aproximadamente quase mais de 2.000 anos que é usado, quase 3.000 anos usado. Então, para você que adora a cruz, que reverencia a cruz, você não sabe, mas nós temos que reverenciar, temos que relembrar aquele que morreu na cruz. Nós jamais poderemos defender um amuleto, uma cruz, porque isso aí é um método usado para matar. Porque eu tenho certeza que se fosse o teu filho que fosse morto, ou que já morreu com um tiro, com uma facada, e alguém sempre te mostrasse essa faca, e reverenciasse aquela faca, dizia, essa é uma santa faca,
Isso é um santo revólver, porque matou o teu filho, ou porque matou o meu filho. Aí ninguém quer. A memória tem que ficar da pessoa que é boa, não do método de execução. Veja o que se tornou a igreja, o que o homem fez. As ideias, Cristo não quis passar que a cruz seria um símbolo. O símbolo que ele disse era o pão e o vinho. Isso ele mandou fazer. Na festa da Páscoa, que é a comemoração judaica, ele disse: este é o meu corpo e este é o meu sangue. O sangue da nova e eterna aliança que será derramado por nós, por vós. Fazer isso em memória de mim. Então, anualmente, nós compartilhamos o pão e o vinho para que se torne corpo e sangue, relembrando a sua morte. Mas ele não mandou que pegassem cruz ou outra coisa e colocasse isso como santo. Santo é aquele que morreu na cruz. Santo é Deus, que está em Apocalipse, que ele diz assim, o mandamento: sede santo como eu sou santo. Então, de maneira nenhuma, eu não reverencio imagens feitas por mãos de homens, e nem cruz. Para mim, ela não é símbolo de santidade. Santo é Jesus Cristo. Tem igrejas evangélicas que têm a cruz, o crucifixo lá. Mas o símbolo da crucificação, hoje às vezes fala assim, toma sua cruz e anda, é as nossas provas, é a nossa missão na terra. Não é a simbologia em si literal, a cruz. Não. Isso ali não é símbolo de santidade. Jesus se fez maldito, diz a Bíblia, para nos salvar. Cruz é símbolo de maldição, de execução de pessoas. E para vocês verem um pouco na história, no ano... tem uma parte assim que no ano 70 antes de Cristo, no ano 70 antes de Cristo nascer, teve morte em muita gente, 6.000 pessoas morreram por ordem de um homem chamado Espartatus. Ele mandou matar essas pessoas por ordem romana. Então foi uma crucificação muito gigantesca. E também no ano 66 a.C., teve uma outra rebelião, onde as pessoas se rebelaram contra o governo romano, e eles mandaram matar mais de 3.600 pessoas crucificadas. E eles venceram essa rebelião, aonde aconteceu que mesmo quando eles venceram essa rebelião, aí 500 judeus por dia eram crucificados todos os dias. Eles só pararam essa carnificina no ano 66 a.C. Eles só pararam depois que acabou a madeira, porque era muita gente crucificada por dia. Todos os dias era mandado 500. Quando acabou que não tinha mais madeira, porque essas pessoas ficavam lá, elas não eram enterradas. Ficavam lá cheirando mal, ficavam lá como exemplo de que quem se levantasse contra seria crucificado também. Assim, Jesus foi crucificado entre dois ladrões, porque eles foram condenados à morte. Então, antes de Cristo, a cruz era maldição. E hoje continua sendo a mesma coisa. Santo é Jesus, mas o método de crucificação é usado até o dia de hoje. Aí eu pergunto para você, se Jesus tivesse sido morto a facada, as pessoas usariam o que hoje no seu peito? Uma cruz ou uma santa faca? Seria a santa faca, né? Então o homem adora objetos. A ideia de Jesus, quando ele morreu lá, era para dar-nos a vida. Não importa o método lá usado. O que importa é que ele doou a vida por nós. Então, o que deve ser amado, que deve ser lembrado, é do amor de Jesus, que ele disse: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E tem muita gente que briga por causa de imagem, por causa de cruz, né? Até teve um fato
aconteceu em São Bento do Sul, que uns jovens subiram na cruz, mas deu uma audiência, todos ficaram chocados, ficaram tristes, porque isso não pode, porque isso é uma falta de educação, uma coisa tão santa. Eu achei falta de educação, sim. Foi uma falta de educação. A gente não deve mexer em coisas que as pessoas tenham fé. A gente não pode subir em cima de um banco, de uma praça e quebrar tudo, ou destruir um patrimônio público, jamais. Nós não podemos. Porque isso não pertence a nós. Nós não podemos chegar na frente de uma igreja, ligar uma música alta, seja qual for, e pegar e denegrir isso. Não pode. Eu sou contra. Não podemos passar na frente de uma umbanda, ou seja, de qualquer religião, escarnecer das coisas deles. Não. Nós não temos esse direito. Porque nós devemos respeitar e amar as pessoas. Só que a palavra, ela tem que ser pregada a verdade. Porque Cristo ensinou. Se Cristo foi morto, é porque ele pregou a verdade. Ele pregou contra o sistema. E o sistema o matou. O sistema já não salvava mais. Os judeus já tinham se corrompido. Eles já tinham feito trato com o Estado, entre Roma, e a religião já estava corrompida. E Deus enviou Jesus para ensinar a verdade. Que nós não devemos se apegar às coisas desse mundo, defender as coisas perecíveis dessa terra, matar uns aos outros por causa de carro, de casas, de bens, de apartamentos. Isso não é a ideia de Jesus. Então, quando você defende alguma coisa nessa terra, de unha, dente, é porque essa pessoa tem que morrer, porque essa pessoa tem que isso e aquilo. Você não exerce o perdão. Deve se colocar na mão das autoridades, mas não a praguejá-los, desejar a morte. Isso não, a palavra de Deus não ensina. Por isso que o atual presidente, eu não votei para ele. E nunca votaria para ele, enquanto ele não mudar a ideia. Por quê? Porque ele ganhou a eleição com promessas de te dar uma arma para você matar quem entrar dentro da sua propriedade. E ele se diz cristão. E os evangélicos em massa votaram para ele. E Jesus mandou matar por acaso? Que tipo de cristão é esse? Que manda matar? Que manda quem não concorda sair fora do país? Que aqui não é o teu lugar? Que você é pobre? Que você come pão com mortandela? Que você não é digno? Não. Jesus não ensinou a tirar sarro de pessoas que não têm o que comer e que quando comem um pão que é sagrado. Que pão é sagrado? Esse sim é sagrado. Quando você agradece a Deus. Não a cruz. Não a arma. Não o método de execução. O que é sagrado é o alimento. Seja pão, seja mortandela, seja uma farofa, seja um ovo cozido, frito. Isso Deus deixou para nós comer. Agora, quando a pessoa tem um nível, tem um salário que nós mesmos pagamos, que se aposentou como deputado, depois prometer que você tem que matar, que você tem direito de tirar a vida e que você é cristão ainda, eu acho que você foi enganado e você não observou a palavra de Deus. Porque Jesus, ele reprova sim. Porque Pedro também quis defender as coisas dessa terra e também o próprio Jesus. Ele estava defendendo o próprio Filho de Deus. Quando ele pegou a espada e cortou a orelha do soldado. E Jesus disse, Pedro, Kefa, que era o nome original, pela espada tu fere, pela espada tu vai ser ferido. Guarda essa espada. E Pedro aprendeu ali a lição, que não é cortando, tirando, derramando sangue, porque a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra as hostes da maldade. Quando nós recebemos a palavra verdadeira, nós conseguimos amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Essa é a mensagem da cruz.
mas não a cruz física. Essa é a mensagem de Jesus. Defenda Jesus Cristo. Não o método ou o material que foi usado para crucificá-lo. Porque quando morreu, aquelas 6.000 pessoas, mais aquelas 3.500, no ano 66 a.C., e ela continuou, e continua até hoje, matando as pessoas. Tem muita gente aí que está sendo morta e crucificada porque foram condenadas, porque cometeram delitos. E essas pessoas não tornam a cruz santa. Não. Hoje é morto com injeção letal, com cadeira elétrica. Se na época Jesus tivesse sido morto com cadeira elétrica, agora eu pergunto para você, qual seria o símbolo da igreja hoje, romana? Ou de alguns evangélicos, protestantes que falam, né? Seria a Santa Cadeira. Andariam com a cadeirinha para vender para você. Fariam símbolos dentro e fora, na frente. Mas defender Jesus Cristo na íntegra, os seus mandamentos, não. Nós defendemos a palavra. Então, o símbolo da cruz, ela virou cristão no tempo de Constantino. E até hoje as igrejas usam essa simbologia. Uns com uma imagem, outras só com a cruz. Eu acredito que com a imagem está mais correto, porque a imagem fala que é Jesus. Então a Igreja Católica, eu acredito que está mais correta do que as evangélicas, porque eles usam a imagem com Jesus. Jesus lá, da forma configurado ali, com sofrimento, para você relembrar Jesus. Agora pegar só a cruz, que é sinal de maldição, que antes de Jesus já era usado, e até o dia de hoje, os países ali como o Sudão, eles matam aproximadamente 90 pessoas por ano crucificadas. Pegaram só o símbolo de maldição e colocaram lá. E desce a lenha nos católicos, dizendo que eles são idólatras, que não sei o quê. Não. São mais errados ainda. Eu não quero saber de cruz. Eu quero saber do sacrifício de Jesus por nós. Deu para entender? Cada um segue o que quer. Mas vamos ser esclarecidos pela palavra de Deus. Você era inocente até hoje. Você não sabia. Mas agora, pela luz da palavra, você está sabendo. Não que você não sabia, mas às vezes a pessoa pensou que a cruz ali fica com aquele ensinamento ali, que a cruz é tudo na nossa vida. Não. Jesus Cristo é tudo na nossa vida. E que esse método de execução sempre existiu e existe até o dia de hoje. Então nós ficamos libertos das mentiras, das idolatrias, para querer anular o sacrifício da cruz, para querer roubar essa imagem de sacrifício. Que Deus nos abençoe. Um abraço aí, que Deus abençoe a Rose Abreu, lá do Rio Grande do Sul, que nos acompanha. A Denise Gonçalves de Joinville. Outras pessoas também. Que Deus possa abençoar você, que vai nos assistir ainda. Compartilhe essa live. Mostre a verdade para as pessoas. Examine a Sagrada Escritura. Porque não é nós que devemos convencer ninguém. Nós temos alguém que Jesus mandou para convencer, o Espírito Santo. Ele que convence o homem e toda mulher de toda mentira. Que a paz de Deus, o seu amor, a sua verdade permaneça nos nossos corações. Amém. E o nome de Deus seja sempre louvado.